Qual candidato tem mais chance de vencer a presidência do Brasil de 2026? Vamos ranquear, vamos fazer uma tier list juntos. Mas ele é um candidato que ele vai pegar muito dos votos bolsonaristas. Se ele participar dos debates e ficar mais afiado do que o Flávio Bolsonaro, ele... Olha, os nossos critérios são muita chance, tem chance, pode ser, perde, humilhado. E você vai escrevendo nos comentários, pessoal. Não. Quem tem mais chance de vencer em 2026? Essa é a pergunta que eu lanço para você. Vamos lá. Os nomes que eu coloquei estão nas pesquisas e já anunciaram que seriam pré-candidatos. Claro que vai ter muita decisão ainda qual vai ser o candidato. Vou deixar Lula e Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro por último. Vamos começar Augusto Cury. Augusto Cury é do Avante e é um escritor best-seller de livros motivacionais, de saúde mental. Eu acho que ele perde. Eu acho que ele perde. Não acho que ele tem uma força política. Só se ele colocar um discurso muito antipolarização e ser mais carismático. O que falta nos candidatos como ele é o carisma. Ele não é tão carismático, ele é um nome mais técnico. E o jogo da política precisa ter um pouco do carisma, do poder carismático, sabe? Eu acho que isso falta nele. Caiado. Eu acho que ele tem mais chance do que Augusto Cury. Eu acho que pode ser. Mas eu acho que ele entra na mesma questão. Ele não é tão carismático assim. Ele é muito mais nome técnico de governador. Fica muito nessa, sabe? E o Caiado, ele tem pelo menos uma base. O Augusto Cury não tem base. Por isso que eu coloco ele no pode ser. Aldo Rebelo. Aldo Rebelo eu fico entre perde e humilhado. Porque o Aldo Rebelo, ele não tem voto, não tem estrutura partidária direito. Então eu coloco ele como perde. Não vou colocar humilhado, mas ele pode perder. Pode perder bem feio. A hora que eu vou colocar ele no humilhado mesmo. Eu não acho que ele vai crescer tanto assim. E não acho que ele tem uma estrutura para 2026. Ele é um candidato menos conhecido. Vamos para Aécio Neves. O Aécio Neves, eu acho ou que perde ou pode ser. Eu vou colocar que perde. Porque o Aécio ainda tem uma rejeição muito grande. Eu acho que ele tem mais rejeição do que o próprio Caiado. E ele também já não é tão forte assim como em 2014. Então, eu acho que ele é pior do que o Caiado em potencial de crescimento. Eu vi uma pesquisa eleitoral, que eu não lembro o nome, depois vocês podem pesquisar na internet, que ele é o candidato mais rejeitado. Então, eu acho que vai ser isso. Samara Martins é da Unidade Popular, um partido comunista, e eu acho humilhado. Esses partidos comunistas são humilhados, geralmente, porque eles não têm estrutura partidária, não tem tantas pessoas fiéis ao comunismo ainda. Claro que tem um crescimento da bolha comunista nas redes sociais, mas eu acho que não chega aos pés do maquinário e da força de alguns políticos da direita ou do próprio PT. Fica fraco. Joaquim Barbosa, eu acho que passou o tempo dele, eu acho que ele não consegue, nem tá no pode ser, eu acho que ele perde. Mas ele é um nome interessante para essa disputa, porque é um nome que remete muito à questão da corrupção. Se isso for explorado, e se ele for realmente o candidato, ele consegue pegar um eleitorado até de direita, ou de centro-esquerda também. Ele é um candidato interessante para essa eleição. Vai ser interessante ver se ele for o candidato real do Democracia Cristã, se não for o Aldo Rebelo. Claro que o Aldo Rebelo está continuando no Democracia Cristã, mas tem muito conflito ali dentro. Então não dá para saber quem vai ser o candidato mesmo. Cabo Daciolo, eu acho que ele não é humilhado, eu acho que ele perde normal. Perde como ele perdeu.
na última eleição que ele participou em 2018. Eu acho que ele pode até ter um crescimento, porque ele ficou mais conhecido, ele está estourando muito essa questão ainda do eleitorado evangélico, pode pegar até alguns bolsonaristas, depende muito. Renan Santos. O Renan Santos eu coloco até numa posição superior do Caiado. Eu não coloco que tem chance, porque ele tem um partido pequeno. Mas eu acho ele com um potencial bom de crescimento. Ele pode ser, quase não tem chance. Então ele fica entre o tem chance e pode ser. Por que eu acho isso? O Renan Santos, ele está começando agora. E ele é um político outsider. Só que essa eleição é uma eleição errada para algum político outsider, porque é um governo querendo se reeleger e a família Bolsonaro ainda muito forte. São duas estruturas partidárias muito fortes, polarizadas. Mas ele é um candidato que ele vai pegar muito dos votos bolsonaristas. Se ele participar dos debates e ficar mais afiado do que o Flávio Bolsonaro, ele vai pegar. Ainda mais do que o próprio Caiado. O Caiado, ele não tem esse poder ainda carismático, ele ainda é muito um político do centrão, ele não consegue colocar uma posição fixa na direita, ele fica ainda no centrão. E agora os candidatos mais emblemáticos: Lula, Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Eu vou colocar Michele Bolsonaro no muita chance. Se ela for candidata e tiver toda aquele arcabouço do discurso, ela é boa de discurso, ela é boa de convencimento. E também a estética, o jeito que ela faz as coisas, ela sabe se portar muito bem para uma campanha presidencial. Só que o que falta é o próprio Bolsonaro aprovar a sua candidatura e o próprio PL. E ainda mais que ela entrou em briga com o próprio Flávio Bolsonaro. Isso minou a candidatura dela. Mas se ela fosse fazer uma candidatura agora, ela teria muita chance mesmo. E se você ainda não viu o vídeo que eu falo da Michele Bolsonaro e seu discurso contra o Flávio Bolsonaro, uma análise que a gente faz do discurso, aperte aqui o cardzinho. Você vai ver como que a estratégia que ela utiliza é tão forte que é capaz de convencer muitas pessoas. E que pode, se ela for candidata, ter uma grande chance de ganhar. Vamos ver. Mas eu acho que eu vou mudar a Michele Bolsonaro pelo próprio partido e pela própria conjuntura política. Eu acho que ela tem chance. Não vou colocar muita chance, porque ela tem essas barreiras ainda a enfrentar. Flávio Bolsonaro, eu acho que tem muita chance. Eu acho que o governo Lula não entregou muitas das questões que ele tinha prometido. A economia não melhorou tanto quanto era esperado. A condição de vida das pessoas também não melhorou. E vai ter muito eleitor decepcionado com o próprio presidente, que pode ir para o Flávio Bolsonaro. E muito bolsonarista vai votar no Flávio Bolsonaro. Vai transferir quase todos os votos do Bolsonaro pai para o filho. Isso é muito interessante, porque isso é um mecanismo psicológico muito fácil, muito rápido. Porque quem vai votar no Bolsonaro, ele vai indicar uma figura que é seu filho. Então, são coisas muito semelhantes e parecidas. O cérebro, ele não gosta quando muda totalmente as opções. Quando ele muda totalmente a opção, ele precisa se esforçar um pouco mais para poder entender todas as opções que ele tem na política. Ele vai preferir quem? Uma facilidade. Se eu voto no Bolsonaro, logo eu vou votar no filho do Bolsonaro, porque ele vai ter as mesmas ideias do que o pai. Olha como que é mais fácil no cérebro isso acontecer. Se não tivesse Flávio, Michele, ninguém, e só tivesse a eleição com esses daí, o eleitorado bolsonarista ia ficar muito perdido. Poderia anular, poderia ir para outro lugar, mas nunca ia conseguir formar uma base fixa. Mas quando tem Bolsonaro ditando, é muito mais fácil para o próprio cérebro do eleitor bolsonarista votar, apertar seu dedo na urna. E agora o último, e o mais querido por todos, ou o mais odiado por todos, Lula. Lula claramente tem muita chance. Ele é o único candidato da esquerda mesmo. Mas
também não é aquela esquerda radical como a comunista, ou uma esquerda mais desenvolvimentista, não. É uma esquerda social-liberal, que tem muita chance de ganhar, porque é a esquerda mais forte e que vai pegar quase todos os votos da esquerda. Você percebeu que não tem candidatos da esquerda? Tem pouquíssimos. Pouquíssimos. E alguns também ficam na dúvida se é realmente de esquerda ou é de centro. Mas o Lula é uma figura muito forte ainda e acho que essa eleição vai ficar muito marcada pela polarização novamente por meio da emoção, dos afetos. Lula e Flávio Bolsonaro movem muitos afetos, então eles têm muita chance de ganhar. Porque um político que move o ódio, o amor, a paixão, claro que vai ter chance. Você vai ter que perguntar e fazer essa pergunta para todos os candidatos. Flávio Bolsonaro move as paixões e o ódio? Move, então ele tem chance. Lula move a paixão ou o ódio? Tem chance. Quem não move a paixão ou o ódio é indiferente, não tem voto. Você vai ver os candidatos na lista dos perdedores. Alguém move uma paixão ou um ódio avassalador? Não, não muito. Só o Aécio. Mas o Aécio tem mais ódio do que amor. Eu acho que essas eleições vão ser muito disputadas entre dois polos e que a gente vai ter que escolher um desses polos. Mas a minha missão aqui é te orientar para você não ser mais manipulado por nenhum desses políticos e interpretar o cenário todo de cima. E também atrás dos bastidores. Não podemos ficar convencidos só no discurso. A gente tem que ver as suas atitudes. E esse canal, o Vamos Politizar, vai te ensinar tudo para você ficar bem ligado nesses discursos, nesses políticos. É isso, pessoal. Se você gostou do ranking, fale aí, se posicione, fale se meu ranking tá tão maluco assim ou não, se eu mereço críticas ou não. Mas é isso que eu quero fazer com que vocês pensem. Vamos ranquear e pensar como eles nos atraem, como que eles discursam. E aí você fala aí para mim nos comentários quem tem muita chance e quem não tem chance nenhuma. É isso, pessoal. Vamos politizar.